Chega mais, vem comigo. Com exclusividade, nós conversamos com a família do motociclista que morreu ao ser atropelado por um motorista. Coloca a foto do Diego pra gente no ar. 34 anos. O mais absurdo é que ele foi atropelado justamente por um homem que testemunhou uma batida de carro e viu que o motorista que provocou o acidente fugiu do local. Ele então decidiu ir atrás do motorista, só que no meio da perseguição atropelou o Diego. E fez a mesma coisa. Fugiu do local do acidente. A família de Diego sofre e pede que a justiça seja feita. Alta velocidade e desrespeito à sinalização. O motorista fura a preferencial e atinge o motociclista Diego Andrés Ramírez, de 34 anos, o filho da dona Eliana. Minutos depois, ela recebeu um áudio que nenhuma mãe espera ouvir. Senhora, eu tô com o celular aqui desse rapaz e ele acabou de sofrer um acidente. A senhora tem como retornar? Eu tentei ligar para a senhora e não consegui ligação. Eu perdi o chão porque em momento algum, né, a gente espera escutar um áudio desse, né? Então, para mim, foi assim um estado de choque muito grande. Diego morreu no hospital no dia seguinte. Ele já estava entubado, né? Mas o traumatismo foi muito grande. No dia seguinte, já eles ligaram que deu as 48 horas, falando que ele tinha falecido. O motorista que causou o acidente deixou o local, como mostram essas imagens. Foi embora, deixando o motociclista gravemente ferido. Inclusive, ele saiu correndo, falando, eu matei o motoqueiro. Daí ele saiu correndo. E esse mesmo motorista que causou tudo isso teria presenciado um acidente de trânsito na frente da casa dele minutos antes. Ele pegou o carro e saiu na tentativa de localizar o motorista causador do acidente, que não prestou socorro. Foi no caminho que ele atingiu o Diego, neste cruzamento no Novo Mundo. A mulher do motorista estava no local e contou à equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito que o marido tinha ficado revoltado com o acidente que viu e queria anotar a placa. Veja essa outra imagem de uma quadra antes. Um Fusca passa. Depois aparece um homem correndo, parece estar tentando alcançar o veículo. Na sequência vem o Gol em alta velocidade. Foi na quadra seguinte que ele atingiu o Diego. Quando a ambulância chegou, o motorista do Gol já não estava mais. Não sei se devido ao horário, os condutores exageraram um pouco na velocidade, mas infelizmente o condutor do veículo não se encontrava no local no momento que nós chegamos, né? Diego foi atingido no cruzamento das ruas Paulina Ader e Coronel Herculano de Araújo, a cerca de 1,5 km de casa. No local, ainda há marcas do grave acidente. O tio de Diego, que também é advogado, tenta mais informações sobre quem causou tanto sofrimento para a família. Nós já temos a informação do proprietário do veículo, né? Vamos acioná-lo na justiça também, né, para que ele, caso não seja localizado neste momento, o condutor, para que ele responda para quem ele entregou este veículo, né, e por que motivo ele estava trafegando em alta velocidade numa via secundária, né, aquela hora da noite. Com a atitude irresponsável dele, ele acabou ceifando uma vida, né? Ele deixou uma família em sofrimento. Diego era técnico em hidráulica. Trabalhou o dia todo, passou a fazer um lanche rápido e estava voltando para casa, onde mora com os pais. Ele sempre foi assim, muito calado, mas muito ágil, muito aventureiro. Ele participava de esporte, de skate. Ele amava o skate, amava os amigos. Com 14 anos ele começou a trabalhar, né? E sempre gostando de estar com as pessoas, né? Está sendo assim muito difícil. O Diego efetivamente era uma pessoa muito querida, né? Responsável, honesto, trabalhador, né? Merecia minimamente, né, o respeito do causador do acidente, né, que ele tivesse pelo menos parado para verificar, né, a situação,
acionado o socorro, né? E tivesse permanecido no local para responder pelo seu ato. Ele deixa um filho de 4 anos. Eu espero que tenha justiça, né? Que Deus esteja nesse momento acompanhando e que possa, né, fazer justiça, porque eu fico pensando assim, que foi com meu filho, poderia ter sido com uma família, né? E isso é muito triste. Nós vamos fazer de um tudo para poder localizá-lo e que ele responda, tá, pelo que ele cometeu, que foi realmente um crime. Eu queria até colocar novamente a imagem do momento do impacto, que ele sai do carro, e aí ele desce a rua como se nada tivesse acontecido. Esse motorista. Quer ver, ó? Vamos, isso. Deixa essa imagem rodar, que eu quero, ó. Aí é o momento que ele já acelerou e foi embora. Mas no momento da batida... Oi? Ajudar o condutor que bateu na moto. Aí tá o carro dele. Isso. A doutora Márcia tá colocando de maneira correta. Aí o detalhe é o seguinte, então ele teria tentado ir atrás de um carro, teria participado de um acidente, ele ficou revoltado, foi atrás, e aí o que faz? Ele acaba se envolvendo num acidente, e faz a mesma coisa. Esse homem. A família já sabe quem é, né? Agora vai buscar esse reparo na justiça. Não tem reparo, né, doutora Márcia? Porque a vida não volta mais. A vida não volta mais. Agora, a mãe, esse momento aí, doutora Márcia, olha lá, ó. Ó, quer ver, ó? Aí ele sai do carro e desce a rua e vai embora, como se não tivesse capotado, como se tivesse batido, como se tivesse tudo normal. Não é normal. Não é normal. E aí uma pessoa, uma vida acabou se perdendo nesse acidente. A mãe recebe aquele áudio. Você consegue imaginar a mãe receber um áudio? Olha, mensagens... Arrepiada. Arrepia, né, doutora Márcia? Arrepia. A tranquilidade até dessa mãe. Mas para que essa mãe realmente possa descansar um pouco mais confortável, talvez, é preciso justiça nesse caso. É preciso encontrar e que a justiça seja feita o mais breve possível, né? Jácio, não tem como voltar atrás, né? A vida do Diego já se foi, a dona Eliane vai ter que conviver com isso, né? Mas é necessário, sim, que haja responsabilização dessa pessoa. Por quê? Porque além dela ter causado um acidente, ela ainda deixa a pessoa que ela machucou sem socorrer, foge dali, não quer se responsabilizar, manda a mulher no lugar, uma confusão danada, para explicar a historinha em tese, né, que estaria fazendo. Mas, efetivamente, se ele achava que outra pessoa devia se responsabilizar pelo acidente, por que não se comportou da mesma forma, respondendo por isso? Será que foi só por causa do acidente que ele deixou o local? Não teria alguma outra coisa também que ele não quisesse demonstrar prova naquele momento e por isso fugiu? Exatamente, doutora Márcia. A gente segue acompanhando esse caso, né? E novidades a gente traz para você aqui no Balanço Geral.